Já estamos gravando, professor. Bom dia a todos. Estamos aqui na defesa final de dissertação do aluno Nelson Chiteco Júnior, sob o título A Mediação na Pré-Insolvência Empresarial e na Recuperação Judicial, com a presença das professoras doutoras, professora Bianca Farias, professora Camila Barreto Pinto Silva e da professora Michele Palgarten. Falei, sem ordem de relevância e importância, mas sim na ordem alfabética, tá? Somente para constar. Nelson, então você tem os seus 30 minutos protocolares para apresentação, tá? Comece quando se sentir à vontade. O palco é seu. Perfeito. Deixa eu colocar aqui para ver se está compartilhando, tudo certinho. Todos conseguem ver? Sim. Perfeito. Perfeito. Então, bom dia a todos. Bom dia, doutora Michele, professoras doutora Michele, Camila. Dia, Bom Nelson. dia. Bom dia. Bom dia, meu orientador também. Vamos seguir, então, com o título da mediação na pré-insolvência empresarial e na recuperação judicial. Essa pesquisa, ela visou entender dentro do direito de insolvência como a mediação pode ser eficaz nesse procedimento e quais são seus desafios. Além disso, quais foram os países que inspiraram para a reforma legal da Lei de Recuperação Judicial e Falência da 11.101, com uma seção exclusiva sobre conciliação e mediação com essa chegada da 14.112. O problema de pesquisa que foi trabalhado foi como a mediação pode ser eficaz no Brasil na pré-insolvência empresarial e na recuperação judicial. Ao final, é investigado 3 estudos de caso e a estrutura do trabalho ela se manteve no seguinte sumário: introdução, um capítulo específico sobre recuperação judicial no Brasil, sua evolução legal desde como iniciou a falência no Brasil, até mesmo com a nomenclatura da concordata, com a chegada da recuperação judicial, um capítulo sobre mediação empresarial no Brasil, colocando então os obstáculos, desafios, os avanços da mediação, uma lupa direto nesse avanço que chega com a reforma legal da 11.101 no ano de 2020, com a 14.112, com essa sessão exclusiva, trazendo então o direito comparado para os países que inspiraram essa reforma legal com o sistema americano e com o sistema francês. Então, do sistema americano, a utilização dos procedimentos processuais da ADR desde a década de 70. No sistema francês, o trabalho, né, com a nomenclatura de pré-insolvência empresarial desde ali de 1985, fazendo essa comparação à nomenclatura do Brasil, conciliação e mediação antecedente ao pedido de recuperação judicial, com conciliação e mandato ad hoc no sistema francês, e o direito comparado, colocando essas inspirações e também a realidade no Brasil, um pouco antes da pandemia e logo depois. Já com casos específicos midiáticos também, comparando aos casos do próprio estudo de caso, que foram 3, depois eu explico claramente as considerações metodológicas, os 3 estudos, que é onde a gente vai colocar essa lupa, com críticas e recomendações, consideração final e referências bibliográficas. Então, para a gente já adentrar o tema com o avanço da mediação, então a gente consegue ver que nessa sessão exclusiva foram incluídos 4 artigos, então do 20A ao 20D, e nesse primeiro artigo já coloca à luz, sem dúvida alguma, da utilização da conciliação e da mediação em qualquer grau de jurisdição no direito de insolvência. Então, na legislação de recuperação, na recuperação judicial, na recuperação extrajudicial e na falência também. Claro que com a importância da preservação da empresa, da função social e do estímulo à atividade econômica. E inicia nesse procedimento um degrau que não se existia até então, que é esse degrau que a gente chama da pré-insolvência empresarial com a chegada da mediação antecedente ao pedido de recuperação judicial no artigo 20B. E nesse artigo é explicado que as empresas que poderiam, então, pedir a recuperação judicial, elas podem fazer o uso da tutela de urgência cautelar para que, no prazo de 60 dias,
as ações, né, tem a suspensão dessas ações, tem esse stay period, e que realmente nesse período seja nomeado um mediador para que inicie a tratativa dessa composição. E para isso, para que fosse trabalhado neste capítulo, de acordo com a legislação, com enunciados do Fonaref, com recomendações e também com os especialistas da área, foram colocadas 5 questões, que é a suspensão de execuções e ações, quais eram essas, prazo de 60 dias, o Sejus, que é a Câmara, a sessão virtual, o papel desses atores envolvidos, né, com a luz ao mediador e as possíveis vantagens. Então, quando a gente começa a ver a suspensão de execuções e ações, a gente empresta uma citação aqui que um dos especialistas entende que não suspende todas as obrigações do devedor, mas apenas a exigibilidade das obrigações. Outro pensamento já traz aqui que a importância é que a pendência seja negociada com mais calma e que deve sim atingir todos os credores, destacando que até em casos práticos, mesmo a requerente, não tendo pedido na sua tutela essa suspensão de todos, o juiz já vem com essa decisão. Já no enunciado 6 do Fonaref, ele vincula os credores convidados, né, o Fonaref, Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falência, vincula apenas os convidados. Então, mesmo aquele convidado que não foi, ele está vinculado, mas os outros não convidados não estariam vinculados. Depois, na prática, a gente vai ver essa realidade. Vamos chegar agora à questão de prazo de 60 dias. Hoje, a questão de prazo de 60 dias com o fato temporal, de acordo com alguns especialistas da área, eles colocam que realmente pode haver, por conta do tempo desse lapso temporal até o deferimento da cautelar e logo depois, ao início da mediação, com a questão de intimação de mediador, de elaboração, de envio, de discussão, de tudo isso, pode haver uma demora e, analisando o princípio de boa-fé, seria interessante pensarmos numa prorrogação desse prazo. Aí chega aqui numa omissão da lei, então a lei não determina que pode ser prorrogado ou não, né? De acordo com os 60 dias. No entanto, o enunciado 3 do Fonaref já chega entendendo que o prazo de 60 dias é contado em dias corridos e é improrrogável. Quando a gente chega na questão dos sejusques, das câmaras e das sessões virtuais, as sessões virtuais ela já cai por terra, porque tem o artigo 20D na legislação operacional, nessa reforma, em que determina não, que deixa claro que pode ser tanto presencial quanto virtual. E aí a gente tem a questão, né, clara do sejusque, da Câmara, mas também não é dito nada sobre o mediador ad hoc, que já alguns especialistas já vêm trazendo com esse pensamento e já teve até nomeação para um único mediador, sem, né, realmente uma câmara especializada, sem algo tão específico como um ser justo empresarial. E aí, uma outra questão do enunciado 11 do Fonaref, que recomenda que a mediação ela deve sim ser conduzida por profissionais capacitados em técnica de mediação, no entanto, não só na técnica de mediação, para ter, né, realmente a sua inscrição no tribunal, mas também que conheça da matéria de insolvência. Os atores envolvidos aqui são diversos, como eu elenco nos casos reais. Aqui, com a doutrina, é interessante a gente colocar, tanto enunciado como doutrina, a importância inclusive, do administrador judicial em fiscalizar, como enunciado 13. No entanto, existe uma resolução que não pode confundir mediador com caso em específico. O administrador judicial ele tem que seguir os princípios da mediação com sigilo e com a confidencialidade. E A trazendo também defesa o é nome. pet friendly, né? A defesa é pet friendly. Tem um cachorro aí latindo em algum lugar. Ah, tem um cachorro? Desliga o microfone, por favor. Ah, perfeito. É, por favor, gente. Vamos seguir então aqui. Aí o devedor, ele deve se engajar, claro, na mediação, até mesmo para comprovar, por conta da tutela, né, a questão da fumaça do bom direito, tudo que embasa, porque o enunciado 8 do Fonaref, ele informa, né, que o juiz ele pode até revogar a medida cautelar, caso isso não seja comprovado. E aqui eu emprestei uma outra citação aqui que está na pesquisa, que demonstra pelos doutrinadores quais são as possíveis vantagens.
Então, vantagens como celeridade na resolução do conflito, significativa redução de custos com maior para manter, né, o litígio, minimização da incerteza quanto ao resultado, confidencialidade do procedimento, preservação do relacionamento entre as partes, agilidade, menor custo. Será que a gente vê isso nos casos reais? Vamos lá. Já nos casos reais midiáticos, a gente vê que sim, né? Então, a gente tem aqui um exemplo claro, que é o Grupo Oi. Então, eu coloquei exemplos no trabalho que são exemplos que foram muito divulgados, com muitas questões pela mídia e por muitos doutrinadores, profissionais da área. Então, a gente consegue ver aqui que o Grupo Oi, ele tem uma mediação tanto antecedente quanto incidental. Então, com a credora Anatel, ele supera nesses entraves negociais. E com a elaboração do plano de mediação coletiva, envolve 20 mil credores, agilizando o pagamento de até 50 mil para os casos dos credores pequenos, para diminuir essa sobrecarga do judiciário. Já no Aeroporto Brasil Viracopos, a gente tem uma mediação incidental para demonstrar esse serviço essencial, com algumas regras estipuladas também pela ANAC, para o usuário não ter nenhum tipo de problema. Um grande de mercado, que são as lojas americanas, teve a sua dívida declarada de 43 bilhões. Foram nomeados, nesse caso, três mediadores, então três escritórios, para facilitar o diálogo entre os credores dos shoppings, né, com as questões de ações de despejo, mas também entra a figura do Ministério Público para os casos de conflitos trabalhistas. Então, no incidental, no momento da negociação para o plano, também tem um sucesso na aprovação do plano, com mais de 90% dos casos, que não foi diferente também nas livrarias Saraiva, com essas negociações incidentais, com essas conversas na classe de credores para os trabalhadores e para os shoppings. O plano de recuperação ele foi aprovado com mais de 90% num prazo muito ágil de 73 dias. Então, o que a gente consegue observar até aqui? Que realmente, para as mediações midiáticas, para os grandes casos, isso realmente, a mediação, ela é de extrema importância, realmente teve sucesso com as vantagens que a gente coloca ali na doutrina, e já na mediação antecedente ao pedido de recuperação judicial, fica demonstrado por conta de resolução, enunciado, recomendação, legislação, que há esse avanço. No entanto, será que a gente consegue ver isso tudo nos casos reais? Aí aqui a gente chega então no critério dos estudos de caso. A mediação, então, foi escolhido pelo critério três casos de mediação antecedente ao pedido de recuperação judicial. Então, estaria após 2021, com a reforma legal, até 2025, e na primeira vara regional da competência empresarial da comarca de Campinas, com a quarta e a 10ª rádio especializada do TJ São Paulo. E para que isso tivesse um avanço melhor e que a gente conseguisse seguir as questões de metodologia, foram estipuladas três. A primeira, detalhando com os dados processuais, as partes, todos que participaram, quem foi nomeado no processo, um resumo detalhado de cada etapa dessas movimentações datadas e também as questões metodológicas, as mesmas que é utilizado no capítulo em que é explicado pela doutrina esses pontos. Então, aqui a gente vai ver também essas mesmas questões. E para justificar o porquê foi escolhida essa vara, vem de uma evolução das varas especializadas. Porque o TJ São Paulo, na reforma não, na legislação 11.101 de 2005, ele cria, na cidade de São Paulo, duas varas especializadas de falência e recuperação judicial. Em 2017 é criada a terceira, por conta de um grande aumento, e aí começa a se especializar pós-pandemia com a criação das RAGs, saindo então das varas cíveis diretas, entrando com as RAGs para um trabalho mais especializado e empresarial. E aí no ano de 2023, né, a gente consegue ver 10 regiões aqui no estado de São Paulo. É criado, então, uma junção da quarta RAG, que é da região de Campinas, com a região de Sorocaba, que é uma região muito vasta, por questão geográfica, por questão de PIB, de muitas empresas, essa vara única especializada, e é nessa que a gente vai analisar o primeiro caso. O primeiro caso, a gente consegue ver aqui que foi o Grupo Silva Santos,
composto por 4 empresas, que faz a sua inicial em dezembro de 2023 e tem a sua finalização em março de 2025, com a extinção, que aí tem o seu arquivo automático. Como que acontece esse caso? Existe uma mediação entre a empresa e o banco pelo Sejusc, infrutífera. Então, justificando a isso, a empresa pede a sua tutela. No entanto, teria que fazer o pagamento de 1% desse valor. Então, eles pedem o parcelamento dessas custas processuais de 40 mil, consegue o parcelamento. Só que há um intenso debate nesse momento processual, nesse momento, com a chegada, então, da nomeação do administrador judicial para que ele fiscalizasse, de acordo com a constatação prévia, não somente a documentação do artigo 47 e do artigo 48. Então, 47, demonstrando as questões da crise, o 48, com as questões diretas, as certidões da pessoa física, do empresário e da empresa, e o 51, que é aquela lista enorme com incisos exaustivos, com documentação contábil, com documentação da empresa. Então, ficou batendo nesse momento muito em que estava faltando essa documentação. A empresa chega, ela argumenta ser desnecessário o artigo 51 para o pedido de mediação antecedente, sim, para recuperação judicial, mas para o pedido de mediação antecedente, só que a liminar ela é concedida, só que depois de 4 meses, o processo ele é extinto por falta de pagamento da quarta parcela. Então, não existe a mediação nesse caso. A mediação depois da tutela, concedida a tutela, é concedida a suspensão de todas as ações e execuções do caso. Foi fundamentado de uma forma correta nesse procedimento, consegue-se 60 dias. A liminar ela foi concedida da data do pedido, por toda essa questão burocrática com a chegada do administrador judicial, em 49 dias. A empresa entra com embargos de declaração, depois agrava, tem toda uma confusão, só que não há a mediação, somente houve aquela do Sejusc, mas depois da tutela não há. O devedor, ele pede sim a suspensão. O credor, ele tem, no primeiro momento, o acordo infrutífero, não tem a capacidade de ter realmente uma mediação depois. O juiz, ele concede a tutela de urgência, depois trabalha no embargo de declaração, tem um relator com agravo de instrumento. O AJ fez a constatação prévia e cobrou os honorários exaustivamente pelo imenso trabalho que foi feito da cobrança do artigo 51. Os advogados têm uma grande confusão porque o escritório renuncia, depois entra outro, só que o procedimento ele gera vantagem. Ele gerou somente para a empresa com a suspensão das ações. Ela teve um pequeno fôlego. Só que a empresa arcou com o custo dos advogados, arca com 3 parcelas de custas processuais e arca também, só que as 3 parcelas ela paga, as outras 3 ela não paga, só que os honorários advocatícios ela acaba não pagando, porque ela vira uma discussão, 39 mil, né, 30 mil aí com os honorários advocatícios, e acaba realmente indo para a dívida ativa. Então ela vem com esse problema. Agora vamos entender o segundo caso. Já no segundo caso, é o grupo CRP com 3 empresas. Faz o pedido em maio de 2024 e tem a sua finalização em outubro de 2024, com a reversão para o pedido de recuperação judicial. Então, o juiz ele determina novamente como modus operandi a constatação prévia, nomeação do administrador judicial, né? Tem a liminar da suspensão, ela é concedida, só que aquela é concedida um prazo um pouquinho menor, de 35 dias. Após o período de 60 dias, a empresa ela faz a opção em converter o pedido de recuperação judicial. Então, a empresa informa que a mediação ela foi extremamente frutífera para restabelecer a comunicação e a reaproximação com os credores, embora não tenha sido suficiente para evitar o pedido de recuperação judicial. Então, na primeira questão, a suspensão das execuções de ações, todas foram suspendidas, então tanto a execução quanto a ação, cumpriu o fundamento legal, né, concede 60 dias. No entanto, o juiz coloca uma prática extremamente interessante. Ele pede para que a empresa, no prazo de 5 dias, comprove a instauração do procedimento de mediação.
E aí ela consegue, então, o prazo de 60 dias. Não existiu pedido de renovação nesse caso, porque realmente ela pede a recuperação judicial. E a utilização do Sejusc da Câmara de Mediação, ela acaba nesses 5 dias apresentando uma Câmara privada para que faça essas mediações. E como que acontece? O juiz ele não nomeia um mediador, ele só coloca esse prazo de 5 dias. É colocado uma câmara de mediação, só que não há informações detalhadas dos casos, nem quais casos foram, por manter o princípio de confidencialidade. Somente no pedido de recuperação judicial, as requerentes informam que a mediação foi extremamente frutífera, não quanto a acordo, mas quanto a retornar essa comunicação do devedor com o credor. O juiz concede a tutela de urgência, o AJ, no mesmo modo operandi, claro, outro AJ, faz a constatação prévia, perdão, cobra os documentos do 48 e do 51, só que, por isso que acaba sendo mais rápido. Ele informa o juiz, fala, juiz, calma, a empresa entregou toda a documentação do artigo 48 e também a lista dos credores do artigo 51. Então, não vamos cobrar toda a documentação do artigo 51, vamos só fazer isso quando ela fizer o pedido de recuperação judicial, caso isso aconteça. Então, realmente, o juiz acata isso e segue nesses 35 dias. O advogado, o escritório de advocacia, se mantém no mesmo escritório, de uma forma ativa, então consegue ver que ele estava sempre ativo ao processo. E o principal benefício que a gente vê aí, além da suspensão das ações, de ter o prazo de 60 dias, de conseguir a comunicação de tudo, é que a empresa ela teve 5 meses desde o pedido. Desde o pedido da tutela até o pedido de recuperação judicial, até realmente conseguir a recuperação, para quê? Para organizar toda essa documentação exaustiva do artigo 51. Então, para uma empresa que tem essa dificuldade de documento, é interessante esse degrau, pelo que é visto aqui nesta vantagem. Vamos lá, vamos para o estudo de caso 3. A gente consegue ver a empresa, então, Golden, que fez o pedido em junho de 24 e teve a sua finalização em dezembro de 24, com a extinção do processo, pela própria requerente. Então, o juiz ele determina novamente a constatação prévia, nomeação de administrador judicial, ele dá a liminar de suspensão após 72 dias. Só que nesse caso, ele tinha uma confusão do procedimento também, porque envolvia bloqueio do município, envolvia muitos credores trabalhistas com uma questão de ação coletiva com o sindicato. Então, tinha umas questões que acabou gerando, então, esse agravo suspendeu a liminar. Resultado da mediação. A mediação que seria conduzida, neste caso, pelo Sejusc, acaba se tornando infrutífera. E quem justifica tudo isso não foram os advogados do requerente, foi o administrador judicial que pontua que sem o stay period, sem essa suspensão, né, que foi suspensa, a empresa ela perde força de negociação. E aí, logo depois, a requerente pede a extinção do processo. Só que ela pede, essa requerente, ela pede suspensão de tudo, consegue até a devolução de recursos bloqueados. Já com o prazo de 60 dias, só que depois que ela consegue a suspensão, consegue entrar nesse prazo, semanas depois acaba acontecendo o agravo. E nesse caso em específico, a própria empresa paga as custas processuais de uma forma integral. E aí a gente tem aqui a questão do Sejusc, não há as mediações, só que também há o caso do juiz, em 5 dias, pedir que a requerente, né, apresentasse a relação dos credores para o Sejusc, que ocorreu. Então, o mediador ou um profissional do Sejusc fez contato, né, recebe essa lista e faz contato com o advogado da requerente, só que aí para. Antes mesmo de saber sobre o agravo, para. Não é marcado, não é convidado, não acontece nada. E aí a gente tem o devedor e o credor que não participa dessas mediações. Depois, com agravo, ele pede a extinção da cautelar, o devedor. O juiz concede a tutela. Tem a questão de embargo de declaração, de agravo. E o AJ faz a constatação prévia, cobra seus honorários, explica sobre o porquê não ocorreu a mediação. Os advogados fazem inúmeros pedidos até ter a tutela nesses 72 dias. Depois da decisão do agravo, esquecem o processo. Então, o procedimento ele não apresentou nenhuma vantagem.
pois seu objetivo ele foi frustrado por conta da cassação da liminar, neste caso. O que pôde observar para a gente já ir caminhando para as considerações finais? As críticas e os desafios desse caso. A análise comparativa entre os casos de grande repercussão, os midiáticos, e o estudo de caso empírico revela que a mediação antecedente na sua aplicação prática para empresas menores, ela ainda, nesses anos, enfrenta alguns desafios que limitam a sua eficácia. Com o primeiro ponto, a burocracia e a demora. O tempo médio desses 3 casos foi de 52 dias para a concessão da tutela cautelar, nos casos estudados, então incompatível com aquela empresa que, nossa, eu quero seguir aqui o artigo da lei para fazer essas negociações em 60 dias. Eu tenho que demorar 52 para conseguir os 60. Eu tenho que demorar 72 para conseguir 60. Então, a burocracia processual inviabiliza o procedimento, controvérsia sobre a documentação exigida. Então, é necessário, então, obrigatoriamente ter a constatação prévia do artigo 51A. É necessário cumprir exaustivamente o artigo 51 inteiro. Então, é possível de outra forma, porque nos custos elevados que foram vistos com a nomeação do administrador judicial, vai de honorários de 7 mil até 39 mil. Então, será que a empresa tem condição de pagar custo processual e advogado, e os custos elevados, o custo do mediador? Então, essa estrutura institucional, né, até mesmo com todos esses atores, precisa ser revista, trazendo, então, aqui as recomendações para que a mediação antecedente cumpra sua função de ser um degrau, e muitas vezes um degrau para pedir a recuperação judicial, caso isso seja insatisfatório, mas também um degrau que se elimina, que realmente é feito a mediação, todas são feitas, conseguidos acordos, e acaba por ali e a empresa siga. Para isso, pode existir uma simplificação documental. Segue com a explicação do artigo 47, com a documentação do artigo 48, e não inteiramente com a documentação exaustiva do artigo 51, tão somente com a relação dos credores, com o detalhamento do que é necessário para seguir, sem a necessidade, então, da constatação prévia do artigo 51A. E havendo, então, uma celeridade na concessão da liminar para que o própria vara tenha a capacidade, porque são poucos documentos, é possível fazer a conferência para isso seguir um pouco mais rápido do que essa média de 52 dias. E também nos casos que tenha princípio de boa-fé, que realmente tenha muitos credores e que precise haver uma prorrogação, que também haja essa flexibilidade e também a especialização dos profissionais e a clareza sobre esses papéis. E como consideração final, demonstrou-se então pela teoria e pela investigação dos estudos de casos que apresentou que a aplicação eficaz da mediação na pré-insolvência empresarial e na recuperação judicial consolida esse paradigma contemporâneo com a evolução legislativa da recuperação judicial no Brasil, que revelou, então, essa transição lá do passado, do enfoque punitivo da falência que se existia na concordata, com uma postura mais econômica, negocial, voltada à preservação das empresas, que vem dessa reflexão do uso do direito comparado, né, dos notórios países do sistema americano e do francês, que tem essa reforma legal. Então, a pesquisa ela também ela reforçou a função preventiva da mediação antecedente ao pedido da recuperação judicial, evidenciou desafios, críticas e também as recomendações advinda desses casos. Agradeço a oportunidade, estou à disposição. Muito obrigado, Nelson. Vamos começar então primeiramente, agradecer vocês novamente por estarem aqui, grandes professoras, grandes amigas, sempre uma honra. Sem mais delongas, começar com a nossa querida professora externa, a professora Camila Barreto. Professora, por favor, suas observações sempre muito bem-vindas. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui presente mais uma vez nessa banca maravilhosa, com colegas tão queridos. Agradeço primeiramente o convite do professor Daniel. Peço desculpas pelo latido do meu cachorro. Eu tinha esquecido de fechar Professora Camila, a gente é pet friendly, fica tranquilo. Tá, não, mas ele é um Schnauzer, não precisa dizer mais nada. Enfim, eu gostei muito do tema, é um tema extremamente importante. Eu, inclusive, já fui professora de direito falimentar na época que ainda existia concordata, tá?
Então, assim, essa questão relacionada, eu vejo, né, na mediação, a possibilidade do cumprimento da função social da empresa. Eu me lembro de um caso que nós tivemos aqui em São Paulo, que era uma empresa construtora de ônibus, ela tinha, assim, a base, e aí fazia carroceria. E a cidade, tipo, empregos diretos, ela tinha, tipo, 8.000 pessoas, fora os indiretos, fora o que isso impactaria, no caso da falência, na própria cidade, né? E eu me lembro que o juiz, ele decidiu, na época, que como tinham algumas, eu não sei como chama, aquela base do caminhão, e os próprios funcionários, eles fizeram a construção. Então, eles fazendo isso, eles foram pagando os devedores, e aí a empresa se reergueu, ou seja, o juiz, na época, decidiu. Eu nem me lembro se tinha já a legislação de recuperação judicial, mas ele entendeu ali a questão da função social da empresa. Então, assim, eu acho que o seu trabalho, ele traz muito essa questão, né, da importância de se manter a atividade empresarial, para as pessoas, para a cidade, para o próprio Estado, que acaba se beneficiando das arrecadações, né? Então, assim, eu entendo que o tema é extremamente pertinente e principalmente a análise que você faz no momento que foi tão crítico, né, para a sociedade brasileira, que foi essa questão como se diz, do Covid, da pandemia, né, que pegou todo mundo desprevenido e muitas pessoas perderam o emprego, as empresas faliram, enfim, né? Inclusive, você mostra isso no seu trabalho quando você coloca os números, porque eu sou muito adepta de números. Bom, considerando isso, vamos passar então a análise do seu trabalho, né? Primeiramente, eu fiquei assim questionando por que 3 casos, né? Na introdução você colocava, mas lá só na frente, né? Que você falou a questão dos polos de jurisdição empresarial e concentração econômica na região de Campinas e Sorocaba. Então respondeu, né? Com relação à questão do resumo, eu achei que está bem feita, a introdução também você coloca ali passo a passo, eu acho que ficou, que cumpre todos os requisitos. Aí, quando eu verifico, né, a questão dos capítulos, eu achei que está bem distribuído. Eu fiquei um pouco assim com relação à questão das considerações finais, mas isso a gente vai ver lá na frente, tá? Então, a introdução está em conformidade. Depois, no capítulo 2, eu comecei a verificar que você coloca as notas de rodapé, mas muitas vezes não cita a fonte, não põe a data de acesso. Nas referências estão, mas como se diz, nas notas de rodapé não. Também você faz menção à recuperação empresarial e recuperação judicial. Então, eu acho que tem que uniformizar os termos, tá? A mesma coisa com relação, voltando à nota de rodapé, uniformizar o espacejamento simples, para ficar tudo assim, uniforme, né? Que eu acho que é super importante. Eu acho que aí eu fiquei muito bem impressionada, né, na questão da mediação empresarial no Brasil. Você mostrou ali conhecimento, colocou dados, informações. Eu acho que isso é muito importante no trabalho acadêmico, né? O operador de direito, ele fica, às vezes, floreando, fala e não mostra, né? E você o fez. Como se diz, na página 26, quando você faz a citação da professora Tartucci, ficou faltando alguma coisa ali, porque está Tartucci, 2001, página 78, eu acho que faltou um númerozinho, tá? Eu achei que é isso. A evolução do Sejusc,
Antes e após, eu achei que ficou muito legal, fica muito consistente a importância e a evolução disso. Partindo para o, como se diz, para o capítulo 4, a questão da mediação, a citação que você faz do professor Pereira Calças, eu achei assim bem pertinente, né? A importância da mediação para vencer o desafio da falta de estrutura judicial, apta a absorver os casos de recuperação judicial e falência, para que não haja o colapso do sistema judicial. E aí depois a gente vai ter uma pergunta, que eu vou pôr lá na frente, né? Por que não optar por uma mediação particular, né? Pode ser mais ágil, aí a gente. Mas, enfim. Também você cita os enunciados, muito importante. Aí passamos ao direito comparado. Eu achei que você desenvolveu muito bem o capítulo, tem o sistema americano, o sistema francês, mostrou pesquisa, mostrou que conhece o tema, trata da matéria de uma forma bem específica, inclusive traz, né, o manual do Fonaref, que eu acho que é super importante. E quando você traz os casos, por exemplo, da Oi, né, que é um caso aí meio que emblemático com relação a essa questão. Inclusive, recentemente tinha sido decretada a falência, e aí foi suspensa, né, justamente por quê? Porque vai lesar os credores, então isso é um ponto. A questão das Americanas, do aeroporto de Viracopos, ou seja, você trouxe casos práticos, né, e eu acho isso super importante. Aí no capítulo 6º, você, como se diz, faz a menção ao Rages, tá? Mas você não faz a primeira definição. Então, toda vez que você for fazer alguma abreviação, procura colocar na primeira vez que você faz a definição, mesmo tendo a lista lá na frente que eu vi que você tinha, tá? Eu vi. E outra coisa, você faz menção a alguns termos em inglês, por exemplo, stay period. Eu sei o que é, mas, né? E eu acho que é importante traduzir ou colocar uma notinha de rodapé, alguma coisa assim, ou fazer um glossário, né? Eu acho que é importante isso a gente ter. E partimos para o capítulo 6º. Eu até coloquei aqui um quadro comparativo, uma tabela com variáveis, tempo de suspensão, atores envolvidos, resultados, e na sua apresentação você pôs, porque assim, eu acho que o quadro, quando você coloca, você tem uma visualização mais rápida, tá? Então, eu sugiro, né, aí que de repente se faça esse quadro comparativo, algo nesse sentido, tá? Com relação à questão das considerações finais, eu achei que foi muito interessante, mas eu faço uma observação. Eu achei que ela foi um pouco longa, eu acho que você podia ser mais direto, porque você tratou coisas que você colocou na introdução, você pôs de novo nas considerações finais. E eu acho que as considerações finais, justamente, você vai ser objetivo, você vai ponto a ponto que você, como se diz, foi desenvolvendo, né, e chegando àquela conclusão. Então, você vai ponto, você não precisa resgatar novamente a questão da metodologia, né, de escrever sobre estudo de caso, ou seja, seja objetivo, né? Porque a pessoa pega a introdução e pega a conclusão e vê se você respondeu o que você se propôs lá, tá? Isso é só uma observação, né? Então, eu acho que é basicamente isso. E aí eu gostaria de fazer 2 ou 3 perguntas para você, pode ser? Posso? Então, Sim, claro. Então, tá ótimo. O estudo aborda a falta de sejusques especializados em matéria empresarial. Não seria o caso de explorar ou recomendar a mediação privada ou híbrida, mais robusta, que poderiam contornar, desculpa, a ineficácia burocrática e a desigualdade da distribuição do judiciário? Você quer que eu faça a próxima ou você já quer responder? O que você prefere? Posso responder. Então tá, então responda. Posso responder. Então, aqui na análise, a gente consegue observar, assim,
que realmente, quando foi colocado nos estudos de caso a questão do Sejusc, em um dos três casos a gente teve a figura dele e ficou um pouco perdido e demonstrado, no caso prático, que parece que não, ou não sabiam sobre a matéria, ou não sabia qual era o próximo passo. O que que eu faço a seguir? Então, já nos estudos de caso ficou demonstrado isso, só que na prática, na minha prática, né, enquanto mediador, ou na prática de outros colegas, a gente já via isso. E era uma coisa muito recorrente de que há necessidade dessa especialização do Sejusc, né, dos mediadores ali, que estão Uhum. no Sejusc, porque é uma matéria muito recente, a ser trabalhada. E também eu acredito que seria muito possível fazer essa abertura, né? Ter essa abertura prática, com a Câmara de Mediação, com essa comunicação com o Sejusc. A gente realmente vê que poderia ter uma evolução, né? Essa evolução seria muito mais rápida, teria muito mais agilidade nesse caso. Então, realmente, eu acredito que seria um caminho, sim, isso. Tá certo. A segunda é, considerando a sua pesquisa, você acha que a sociedade empresária brasileira está apta a deixar a cultura judicial, adotar a mediação empresarial? Eu não entendi o final, perdão. Cortou um pouquinho. Considerando sua pesquisa, né, e a sua área de atuação, você acha que a sociedade empresária brasileira está apta a deixar a cultura judicial e adotar a mediação empresarial? Perfeito. Cortou o final, não consegui entender. É, não. Excelente, excelente pergunta. Essa é uma questão realmente cultural, né? Então, assim, eu acredito que tem que existir trabalhos, livros, conversas, comunicação sobre todos esses pontos para cada vez mais ter os líderes das empresas, né, a sociedade empresária, então o próprio diretor, o proprietário da empresa, todos esses líderes em contato com essas novas ferramentas. Então, assim, até mesmo contatos com os sistemas mesmo, SESI, Senai, Sebrae, instituições condizentes com formações, sobre esse tema que é tão rico. Porque se ficar na mão só, por exemplo, quando a empresa está em dificuldade, no escritório de contabilidade ou no escritório de advocacia, muitas vezes a indicação do escritório de contabilidade, olha, você está numa dificuldade financeira, procura seu advogado. O escritório de advocacia, principalmente as empresas médias e pequenas, né? O escritório de advocacia, ele vai chegar e vai falar, olha, tem esse procedimento, tem esse. E muitas vezes o próprio escritório não tem essa visão cultural do consenso, da mediação, das soluções de conflitos, dos multipotas, de tudo isso. Vai chegar direto no processo. Porque quando que uma empresa média e pequena, a gente já vê isso um pouco mais nas grandes, mas nas médias e nas pequenas, vai ter uma estrutura de todos esses pensadores. Imagina, o empresário, os líderes daquela empresa só querem sobreviver. Ele é muito conhecedor na sua operação do seu negócio ou no sua área comercial para vender. Então, ele não tem um conhecimento técnico do que eu posso fazer. Imagina quando essa empresa recebe ou uma ação de execução ou até mesmo um pedido de falência. É um susto na certa. Então, primeiro, eu falei até do preventivo, né? Quando o escritório de contabilidade dá algum sinal, quando algum líder da empresa dá algum sinal, ou até mesmo quando o próprio escritório de advocacia entra. Mas quando ele recebe, ele não tem nem escritório de advocacia. E aí? Então, realmente, eu percebo que tem que ter um enfoque, realmente, de instituições trazendo conhecimento para esses atores envolvidos, sem sombra de dúvidas. Não somente para os empresários, mas se o empresário sabe o que ele tem que fazer, ele vai chamar os profissionais e vai falar: eu quero isso, porque eu vi ali, eu li aquilo, eu assisti aquele curso, eu porque se o advogado, às vezes o escritório de advocacia ele não tem esse poder, né? Ele vai chegar só na parte do contencioso.
No entanto, a gente também já vê muita realidade de muitos escritórios com abertura para mediação, com sessões específicas, né? Com sessões, não, setores específicos já agora. A gente já vê uma evolução, sim, sem dúvida. Evolução até da matéria na própria universidade. A gente já vê que já tem essa contribuição. É um Ótimo. assunto que eu gosto muito, então desculpa por ter falado bastante. Imagina. E a última pergunta que eu tenho, sinta-se à vontade se você não puder responder, tá? Porque foge um pouco do contexto, mas está envolvido. Muito embora não tenha sido objeto do trabalho apresentado, você tem conhecimento de casos fora de varas empresariais especializadas que apresentam uma taxa de sucesso ou taxa de homologação significativamente menor, fornecendo dados para justificar a recomendação especializada no caso da mediação? Na verdade, é algo curioso, assim, porque realmente a minha prática na matéria ela vem antes da reforma legal e eu já atuava com esses procedimentos. Existem sim casos e a gente consegue ver que tem varas cíveis, né? Hoje em dia, aqui em São Paulo, já está tudo costurado, vamos dizer assim, nas rádios. Mas existiam casos de varas cíveis com juízes conhecedores da matéria que conseguiam, por conta das recomendações que existia, principalmente, ela veio ali mais ou menos em 2019, essa recomendação, para que as empresas passassem a utilizar, os juízes recomendassem os advogados, nos casos de recuperação de falência, para utilizar da mediação. Então, não é assim só a gente pensar na OI, só a gente pensar nesses casos midiáticos. Então, eu já participei realmente de caso que teve o uso da mediação e que, quando a gente fala da mediação, não é só o sucesso com o acordo frutífero, mas só da gente ter o ponto dela num consenso em que volta a comunicação desse devedor com alguns credores, eu acho assim que já está muito feito, porque como eu convivi muito tempo como advogado das recuperantes, eu fiz muito mais devedor do que credor. Então, quando a gente vai conversar com os credores, é aquele não me toque. Ah, é sobre tal empresa? Desliga o telefone diretamente. Porque não querem falar, porque a comunicação não existe mais. E aí, ter o poder da mediação nesses casos, a gente conseguiu ver que realmente, quando começou em 2019 a resolução, nessa recomendação, perdão, não foi resolução, foi uma recomendação, e os juízes começaram a falar, começaram a utilizar. E a gente teve um caso no interior de São Paulo, que era numa vara cível, mas era uma vara que a gente até se surpreendia. Ela caminhava tão como as varas especializadas da Comarca de São Paulo. Porque ele era conhecedor, porque ele estava atuante, aquele juiz, porque ele sabia da matéria, porque ele também entendia da mediação, porque até então, hoje em dia, pasmem, que eu vou chegar nesse ponto para falar. Eu já tive presencialmente contato com um juiz de RAGE falando como advogado do caso, pedindo então uma mediação, e eu falando assim, eu preciso então que realmente envolva o ser justo. Não, não, aqui o ser justo não funciona. Não vai para mediação. Assim, numa conversa com o juiz. Então, sim, eu acho que vai muito dessa flexibilidade. Então, a gente está falando de uma vara cível lá do passado, não especializada, que aceitou. Agora a gente está falando de uma lei, não tem mais dúvida, não é recomendação, tem que seguir assim, a gente pode pedir num artigo, pode bater, o juiz especializado fala, não, não, não mexe com isso. Perfeito, Então, muito bom, gostei bastante. É é bem ótimo ter, complicado. ter essa noção, né? A gente tem Sim, mesmo o judiciário, dentro do judiciário, juízes que não adotam, né? Eu sei sim. disso. Estou satisfeita, muito obrigada. Obrigado. Obrigado, professora Camila. Professora Bianca Farias, por favor, mais uma vez agradecendo a sua presença.
Bom dia, Nelson. Prazer fazer parte aqui da sua banca. Obrigada, professor Daniel, pelo convite, grande amigo, sempre grande orientador aí, parceiro acadêmico, e tenho muito orgulho dessa trajetória e dessa parceria. Sempre bom encontrá-los. Professora Camila, um prazer revê-la. Que bom, ainda que virtualmente, estar aqui com a senhora. Querida amiga, professora Michele, minhas saudações aqui. Bom demais poder encontrá-los nessa banca, que talvez seja, pelo menos juntos, né, a nossa última banca aqui na Ambra nesse ano, se Deus quiser. Nelson, começo aqui minhas rapidíssimas considerações, como não poderia deixar de ser, te cumprimentando pela excelência do seu trabalho. A gente já tinha tido essa percepção à época da sua qualificação, de que você era muito empenhado, de que você sabia o que estava fazendo e onde ia chegar. Tenho que dizer que esse seu trabalho final reflete, em boa medida, as orientações que foram dadas à época da qualificação, o que é muito bom, facilita demais a vida, né? Tanto de quem está defendendo aqui a dissertação, quanto de quem compõe a banca, quando realmente nós somos ouvidos e vemos isso acontecendo na versão final do trabalho. Há uma satisfação enorme e a certeza de que não foi em vão aquele momento da qualificação. De forma que o que eu vou falar aqui é essencialmente de forma, né, porque não tem jeito, e muito mais para contribuir. A gente lê 1000 vezes o trabalho e fica mesmo com a vista já viciada, então, só para você anotar para uma revisão final, antes de publicar, transformar em artigos, enfim. Primeira questão é lá na página 94. Na linha 6 está ultrapassada, e depois da palavra ultrapassada, coladinho, tem um D, ficou ultrapassada de, enfim, só para dar uma ajeitada nisso. Também na página 94, você faz a menção, durante o período de pandemia, ao trabalho remoto de forma virtual, e isso ficou um pouquinho repetido, né? Esse uso de trabalho remoto de forma virtual. Acho que você podia parar aí no trabalho remoto ou no trabalho virtual, né? Porque você usou essa expressão algumas vezes e ela realmente incomoda um pouquinho para quem está lendo. Lá na página 99, nós temos também a mesma observação ultrapassada de, por alguma razão, acho que disposição das letras do teclado, né? Sem dúvida, acaba entrando mais uma letrinha aí, então isso aconteceu mais uma vez. Na página 96, países, foi uma palavra usada aí com letra maiúscula em algumas circunstâncias. Corrige isso, porque não faz sentido aqui no contexto em que você colocou. A nota de rodapé 99 está sem espaço, e aí, na verdade, a professora Camila já até tinha levantado um pouquinho essa questão das notas de rodapé, da formatação delas, elas estão variando. Na página 100, já na sua conclusão, você fala que o texto desenvolvido foi, o seu objetivo ao desenvolver esse texto foi ir de encontro a uma resposta à sua pergunta de pesquisa. Muda isso para ir ao encontro, porque se você for de encontro, está sugerindo que seu trabalho quis justamente afastar, colidir, conflitar com a sua pergunta de pesquisa, tá? Então, isso é importante corrigir. Também na página 100, no último parágrafo, você tem algumas variações do tamanho de letra. E como a professora Camila, eu também observei que lá nas considerações finais, né, você repete muitas ideias. Então, você vem calibrando muito bem o trabalho, mas faz considerações finais aí em 8 páginas, que talvez não precisassem ter toda essa extensão, porque muito do que você diz lá já está dito, né, anteriormente nos capítulos que você bem desenvolveu. E aí, minha sugestão até é que você reveja essas considerações finais para trazer a sua conclusão de tudo isso que você escreveu. Você desenvolveu tantos capítulos, pensou criticamente tantas questões, analisou dados, explicou por que aquele recorte de dados, né, foi feito daquela forma, mas qual a sua conclusão de tudo isso? A gente até sabe, né, porque você começou, aliás, hoje, uma magnífica apresentação para a gente, falando todo o seu trabalho. A gente sabe exatamente o que você pensa, mas imaginando que esse trabalho vai ser publicado, eu acho que ao final, né, se você vai manter ali alguma conclusão, as pessoas querem saber de maneira crítica o que você pensa de tudo isso. E aí, eu vou colocar só uma pergunta aqui, realmente, para te ouvir. Claro que você escolheu como marco temporal a pandemia, isso ficou claro para a gente,
Você contextualizou porque a mediação ganhou tanta importância, né, dentro do tema que você elegeu nessa época, e qual foi a grande tendência estabelecida a partir daí. Mas a minha pergunta, só por curiosidade, você acha que muito antes da pandemia não era assim? Que a mediação não tinha esse espaço, que era menos adotada? Você entende que foi a pandemia que transformou a cultura, ou você entende que já existia, né, essa utilização da mediação, talvez ela só não fosse tão destacada ou tão vista, porque o cenário, claro, né, era outro, de uma aparente normalidade aqui nas relações sociais e empresariais. Então, só para te escutar um pouquinho aqui, te provocar sobre o que antecedeu a pandemia, porque sobre Hélio pós-pandemia você falou exaustão. Mas, mais uma vez, Nelson, parabéns pelo seu trabalho, realmente um trabalho muito bom, muito gostoso de ler, muito coerente, muito cuidado, que tem nota de rodapé. Eu sempre enalteço isso, né? Porque acho que elas estão em desuso, estão lá junto com os objetos da minha infância, uso de notas de rodapé. Não tem mais, né, nos trabalhos, não sei o que aconteceu, porque isso não tem nada a ver com o modelo ser ou não APA, né, que é o que vocês seguem aqui de formatação. É que é muito bom para quem está lendo. Você menciona várias vezes a lei. Claro que nem sempre a gente está lendo o trabalho com a legislação do lado. E aí a gente quer ver a letra, né, precisa de um artigo ali. É bom quando está na nota de rodapé, a gente dá aquela consultada, ver se o texto legal fala exatamente aquilo. Acho que você foi muito criterioso, inclusive, no que você põe em nota de rodapé, que é isso mesmo, é aquilo que não deveria estar no corpo do texto poluindo, se misturando com as suas palavras. Está ali quase como um auxílio para quem for ler. Olha, se você precisar, está aqui a letra da lei, o artigo ou o julgado, isso é muito legal. Então, parabéns e, de antemão, espero que esse seja só o primeiro dos grandes trabalhos que a gente vai poder apreciar escritos por você. Tá bem? Parabéns, claro, né, ao seu orientador, eu sempre digo isso. Eu acho que quando a gente tem um trabalho de muita qualidade, um trabalho muito bom sendo apresentado, é porque a gente teve também um orientador que trabalhou ali em parceria, de maneira carinhosa, atenta, com orientando, estabelecendo as lapidações necessárias, mostrando o que era mais seguro colocar, né? E Daniel, não por ser meu amigo, mas só por absoluto reconhecimento, questão de justiça, é um dos maiores conhecedores, sem dúvida, né, do tema de solução consensual de conflitos no Brasil. Então, você teve uma grande referência, uma grande pessoa, que, a despeito de toda a qualidade, totalmente desprovido de vaidades, né, uma pessoa muito boa de se lidar no dia a dia. Então, parabéns também a ele por esse trabalho maravilhoso. Tá bom, Nelson? Obrigado pelas palavras, professora Bianca. E para responder sobre a questão colocada, a gente tem, na verdade, como eu comentei na resposta anterior, a recomendação de 2019, falando para os juízes utilizar a mediação antes mesmo da reforma legal. No entanto, já era um procedimento que acontecia em alguns casos, só que aí a gente teria que ter ou o juiz especializado, que acreditava naquele grande caso, ou realmente o advogado tinha que chegar propondo essas novidades. O que a gente consegue ver que era claramente nos casos grandes. Então, assim, pouco provável se utilizaria o procedimento em casos menores. Então, isso realmente, na prática, eu consegui conviver isso, mas não é possível falar que não existia. Então, assim, eu falo que a demarcação pandêmica, a demarcação ali na pandemia, como qualquer crise, gera impactos. E o impacto pandêmico gerou com que esse projeto de lei que já estava ali na pauta de muita gente, muitos anos antes, pegasse e falasse: não, agora a gente precisa colocar, não fazer as mudanças que a recuperação judicial, a falência, o direito de insolvência necessita, inclusive precisa, porque não dá mais para não passar. Para a mediação passar despercebida. Então, assim, né? Então, teria de uma forma clara que haver uma sessão exclusiva para esse procedimento. Então, assim, eu acredito sim que a pandemia realmente veio como uma forma benéfica, até mesmo. Imagina por que colocar um artigo de lei para falar que pode ser feito a mediação, ou por que
pode também ser feita ela de forma remota. Acha mesmo que se não houvesse a pandemia, com todo o trabalho remoto, todas as questões, aconteceria isso? Eu tenho minhas dúvidas, eu acredito que não. Então, realmente, para mim, se torna claro que, por mais que existisse, ficava na mão não de bons juízes ou bons advogados, porque não é sobre bom, é sobre conhecer a matéria. Porque às vezes a mediação também não vai funcionar. Talvez não vai funcionar. Então não é sobre o bom ou o ruim, mas é sobre essa questão de crise mesmo, de demarcar. Professora Bianca, a pandemia eu acho que ela demarcou muita mudança e muita transformação positiva nesse teor. Sim, sem dúvida. Ótimo, Nelson. Muito obrigada, tá? Estou satisfeitíssima. Muito obrigado, professora Bianca. Obrigado pelos elogios, mas eu devo ressaltar aqui que o trabalho foi todo do Nelson. O Nelson realmente é um grande. Orientar alguém como o Nelson é muito fácil, que ele tem muita autonomia de trabalho, então fica. Você dá uma direção e ele vai. Eu queria também aqui ressaltar a importância. Luciana Severo está assistindo aqui a banca e deu uma leitura boa prática no seu trabalho também e fez excelentes contribuições. A gente tem que dar o mérito a quem tem mérito, né? E a Luciana, para mim, é uma das grandes mediadoras que a gente tem, né, no cenário nacional hoje em dia, né? Então, ela tem uma pegada prática de mediação que eu confesso que poucas pessoas que eu conheço têm, né? Faz mediações coletivas enormes, etc. Então, ela realmente agradeço aqui, Luciana, as suas excelentes contribuições aqui. Bom, sem mais delongas, professora Michele, last but not least, sempre desfilando aqui as suas contribuições metodológicas e materiais. Obrigado pela presença, professora Michele. Bom dia, eu que agradeço, professor Daniel. Sempre uma alegria, né, estar na presença de vocês, professora Camila, Bianca, Daniel. Como a Bianca falou, talvez a última desse ano, né, mas com certeza no próximo ano ainda virão várias. E gosto, né, porque esse grupo é muito animado. Queria fazer só uma correção para a Bianca, que o professor Daniel não é um dos maiores conhecedores de formas consensuais, mas não consensuais também, como arbitragem, né? Então, tá aí uma pessoa que se desenvolveu bastante nesse assunto, né? E foi bem interessante, né, Bianca, como, né, que o Daniel se tornou, né, essa pessoa que ele é hoje, produzindo aí artigos super relevantes, super interessantes na área. Muito bom mesmo. E outra, já que o professor Daniel falou, eu não estou vendo aqui, mas disse que a Luciana está presente. Realmente, a Luciana é fantástica, é maravilhosa, eu sou fã, né? Ela tem uma experiência prática incrível com mediação e é maravilhosa. Só tenho a dizer isso. E Nelson, o teu trabalho também está ótimo, né? E faz com que a gente tenha muito pouco trabalho nessa banca, né? Porque na qualificação você já apresentou uma boa parte dele. E a gente falou ali algumas coisas, você corrigiu. Eu acho que faltava, se eu não me engano, só o estudo de casos. Se eu não me engano, faltava só isso, né? E a gente estava ali na expectativa do que você iria trazer, e foi bem legal, né? Porque você trouxe um relatório do caso para a gente entender o que estava acontecendo. E no final você falou sobre ali benefícios, qual foi a repercussão da mediação especificamente naquele caso, e foi bem legal. Mas eu vou chegar lá. Vou começar do começo, que, Nelson, na tua introdução, apesar da gente ter falado isso lá na qualificação, eu, eu entendo que você continua ainda trazendo um pouquinho de desenvolvimento, mas assim, pouco, tá, Nelson? É porque eu sou chata mesmo, sabe? E é interessante porque na introdução, né, tem uma boa parte ali que você traz, né, realmente o texto que precisa estar na introdução, que é o objetivo da pesquisa, o teu problema e tudo mais, mas tem uma passagem ali no final da página 7, seguindo pela 8, que você fala sobre práticas de ADR, tudo bem, e começa a definir conciliação e mediação. Então, percebe que, às vezes, sem notar, a gente traz ali um pouco de desenvolvimento, é sem notar mesmo, né? Porque, imagina, você fazer um trabalho aí de 100 páginas, né? As coisas realmente se perdem, como a Bianca falou, né? Chega uma hora que a gente já não está mais lendo o que a gente está lendo. Então, é isso mesmo. Então, assim, não tem nada super grave, né? Mas é só para você atentar nessas passagens onde você faz um conceito que não
seria necessário estar ali, porque você pode colocar ali no teu desenvolvimento, porque realmente é texto de desenvolvimento do trabalho, tá bom? Na página 14 e outras, tá? Mas só para você ver que na página 14 tem ali um probleminha de configuração de espaço, como a professora Camila já tinha anotado, né? Em outras páginas acontece, ela mencionou, só para você deixar direitinho e também, às vezes, é uma formatação mesmo, né? É um trabalho muito grande, essas coisas vão saindo do nosso controle, não sei o que acontece, tá? Então, só para você ver, para ficar certinho. Concordo muito com a professora Bianca sobre nota de rodapé, né? Eu acho que cada vez mais elas estão sumindo e a gente fica cobrando por elas, né? É importante que tenha, porque realmente ali é um apoio interessante para o leitor, né? Então a gente não precisa realmente ficar indo na norma, indo na lei, ou indo, enfim, né? Tem ali um esclarecimento de texto sobre alguma coisa que não faz sentido estar no teu texto principal. Agora, eu só acho que lá na página 20 você precisa atentar, porque ficou só nota de rodapé na sua página, tá? Eu não sei se foi o que chegou para mim, enfim, né, a versão que chegou para mim, mas só tem nota de rodapé. Então, fica estranho, né, o texto. E naquela nota de rodapé, você compilou ali todo o artigo. Eu não sei se era necessário, porque é um artigo realmente muito grande, com vários incisos e tal. Não sei se era necessário aquilo tudo, né, para o que você estava explicando, ou se você poderia substituir ali uma parte dele reticências entre parênteses, enfim, tá? E colocar só as partes que realmente interessavam ali para gente. Né? Então é interessante esse compilado, né? Mas só prestar atenção para não ficar também várias páginas ou uma página inteira como essa tomada só por nota de rodapé. Fica estranho, não tem texto nenhum, só nota de rodapé. Claro, tá certo, é a continuação da página anterior, mas só para ficar atento a isso, uma questão estética mesmo do texto, tá bom? Outra coisa. É, Na página 23 e 24, eu notei que você se refere à mediação a uma forma adequada de resolução de conflitos, né? E que ela seria um método adequado e não alternativo. Ser uma resposta mais adequada ao interessado. E você fala isso ali de uma forma geral, né? Essa passagem, ela faz muito sentido dependendo do que você está falando, porque nem sempre a mediação é a forma mais adequada para resolver um determinado conflito. Pode ser outro. Então, eu acho que fica interessante ali nessas páginas, se você achar conveniente também, que você especifique que é sobre o tema que você está abordando, né? Que a mediação a forma mais adequada de resolver esse tipo de problema, até porque, Nelson, eu percebo que você passa bastante tempo, e aí a gente já está entrando no capítulo 3 falando da mediação de forma genérica, né? Sem entrar, sem contextualizar com o tema super interessante que você se propôs a desenvolver. Né? Então, você passa ali muito tempo, por exemplo, na página 25 e na 26, falando sobre princípios da mediação, reproduzindo o artigo 2º, escolas de mediação. Eu acho que você pode dar uma notícia, já que você se propôs, né, a fazer um recorte específico e falar sobre mediação numa situação específica. Né? Você pode trazer o geral? Pode, mas não tão tão especializado dessa forma, tão específico, né, como você fez, tão detalhado, né, como se fosse um manual de mediação, né, é uma dissertação. Então, fica ali bem parecendo uma apostila, né, o que está na lei da mediação, quais são as escolas, e a gente já passou, porque se você está falando de um tema mais específico de mediação, uma aplicação mais específica, era isso que eu queria falar, a gente já conhece, né? Então a gente já sabe esses detalhes todos de mediação. Então vamos para o que interessa. E tem muita coisa, né, para você abordar nesse tema. Tanto é que eu acho que poderia até ser relevante você trazer essa parte geralzona se você fosse contextualizando, né? Então você traz o geral, escolas de mediação, tá? Mas por que isso é relevante quando você fala de mediação, né, nas recuperações? Tá bem? Seria mais nesse sentido. E não é pouco. O que me chamou a atenção é que você gasta muito tempo do teu texto falando sobre essa parte geral,
ao invés de contextualizar com o específico, né, com o recorte que você fez, tá bom? Hum. Ó, eu até marquei aqui para mim que me chamou tanto atenção, né? Que você começa lá na página 25, vai até a página 28, só falando sobre mediação, nada da empresarial, nada da recuperação, e aí você faz um pouco ainda no 3.1, aí depois você começa a falar sobre o assunto. E no capítulo 4 é que você especializa o seu texto. Entende? Aí sim, aí a gente está lendo ali o assunto que tem super a ver com o recorte que você fez. E a partir do 5.3 é onde você começa a resolver o seu problema, né? E concordo com as professoras que mencionaram que a sua conclusão ficou muito extensa, são 8 páginas, né? Não precisa. Eu percebi que você foi fazendo conclusão de cada capítulo, isso você poderia ter feito no próprio capítulo, né? Às vezes, quando a gente tem um trabalho muito grande, a gente vai concluindo aquele capítulo e segue, né? E no final você amarra isso tudo lá na conclusão final, para ela não ficar tão extensa assim. Né? Então, não precisava repetir uma série de coisas, eu nem preciso mais entrar nesse mérito, porque as professoras já mencionaram e realmente foi uma coisa que, né, todos perceberam, no fim das contas. Você finaliza o teu trabalho com estudo de casos muito interessante, né? Até porque você identifica ao final deles, depois do relatório, os benefícios daquela mediação ou se não serviu para nada, né? A depender do que estava acontecendo no processo judicial. E você acabou fazendo aqui na tua apresentação também uma análise comparativa, o que é super interessante, né? Porque às vezes as pessoas se limitam no estudo de caso a trazer o caso. E aí a gente fica, tá, tudo bem, mas quem faz a análise é a gente, no fim das contas? Não, tem que ser vocês, né? Até para justificar, como a professora Camila mencionou lá no início, por que que você escolheu aqueles casos. Então, além dos casos, trazer também, né, como exemplo, Oi, lojas americanas, que são os casos, né, que a gente usa aí, inclusive que teve o uso da mediação, e, Nelson, sinceramente, eu não sei nem como poderia não ter hoje em dia, né, diante da complexidade, da repercussão, tanto trabalhista, social, comunitária, né? Como a professora Camila trouxe ali naquele exemplo específico. Às vezes uma cidade é toda abalada por causa da falência de uma empresa, então eu não vejo nem como hoje, né, a mediação pode ser deixada de lado. Então eu acho que a adesão ela vai surgindo, né, ali nas empresas, porque eu acho que não há outra saída. Né? Eu me lembro na minha época de estágio ainda, a gente tinha processos de falência e tudo, que eu olhava aquilo e falei, meu Deus do céu, que horror, que horror, esse negócio não anda. E toda hora chegando pedido de habilitação, um negócio assim, né? Então, mais do que processos de família, que a gente associa muito à mediação, acho que esses processos têm tudo a ver com mediação. Mas você trouxe, e aí vem a minha pergunta. Minha única pergunta para você. Você trouxe alguns gargalos institucionais, né? E até mencionou que isso acaba sendo um problema para as empresas menores, né? Documentação, enfim. Mas tem outras questões também, né? Como escassez de mediadores especializados, desigualdades regionais e outras coisas. Você acha que o desenho que nós temos hoje, né, da mediação pré-insolvência, ela acaba criando um aumento de custo da transação, um aumento de custo dessa mediação, de forma a retardar uma solução mais eficiente para as crises empresariais? Né? E aí afeta também as grandes empresas, no fim das contas. O que que você acha? Obrigado pela colocação, professora Michele. Na minha opinião, nesse caso, eu tenho duas respostas, na verdade, mas eu vou tentar escolher a que realmente mais fica clara para mim. Quando a gente vê, em primeiro momento, cada caso é um caso. E também tem a realidade da empresa requerente ao pedido. Então, quando a gente vai estudar todos esses casos, principalmente esses três estudados, seria provável que alguns desses casos poderia ter ido tão somente
para a recuperação judicial e não ter utilizado a mediação antecedente, porque existiu então uma figura ali do mediador ou da câmara privada especializada que é um custo a mais para a empresa. No entanto, me faz refletir que a finalização desse caso disse claro que não teve o acordo frutífero, mas houve o retorno da comunicação. E se a gente pensar que ali no princípio e no começo da mediação, o foco é trazer, né, de uma forma clara a comunicação dessas duas partes, entre o devedor e, claro, todos os credores, me vem repensar de forma positiva a utilização e o gasto disso também. Então, por mais que haja na prática, sim, um gasto a mais, há essa possibilidade para retornar, né, a comunicação das partes e não ficar um trabalho tão enrijecido do escritório de advocacia que está cuidando daquela devedora para fazer com que volte a comunicação, porque uma hora que é o caminho ali nas etapas da recuperação, que é a aprovação do plano, vai ter que haver essa comunicação. Não tem como entrar num plano, isso em empresa pequena, média ou grande, sem uma comunicação. Então, eu sigo acreditando que por mais que tenha um custo, sim, é melhor. Mas vem minha recomendação de não existir, então, a figura do administrador judicial nesses casos. Porque não há necessidade, por mais que eu trabalhe como administrador judicial, saiba o trabalho, saiba o rol documental, a conferência de tudo que é custoso. Não vejo mesmo, né, tendo a visão de mediador, de advogado, de administrador judicial, não vejo a necessidade, nem em casos grandes, nem em casos grandes, porque se todos estão formados, professora Michele, é possível. E a empresa já sabe, porque ela está com um problema, porque até então ela não entraria com esse pedido de mediação antecedente ou recuperação judicial se tivesse tudo bem. Ela poderia estar tratando da mediação extrajudicial ou judicial no caso específico. Então, para mim, por mais que ainda eu acho que é muito pouco tempo da gente ver tanta expressividade do uso desse procedimento, eu acredito que ainda é positivo para retomar a comunicação. Eu acho que tem que ter esse custo. Aí você vê que você consegue fazer uma contextualização com aquela parte geral que ficou solta, que são as escolas, né? Então, não Sim, tanto a escola de Harvard, sim, que sim. para eles isso daí seria um fracasso total se não chegasse ali a um acordo com os credores, Sim. né? Mas, né, a escola transformativa, né, que pensa que o fato deles voltarem a conversar, que obviamente nesse tipo de processo a comunicação é totalmente quebrada, né? Ninguém quer olhar a cara do outro. Isso já seria um ponto positivo, né? Pelo uso da técnica e que poderia viabilizar até acordos futuros. Enfim, não precisa ser exatamente ali naquele instante, naquele momento. Né? Tá Então, bom. entende quando eu falei para você para contextualizar com o mega tema que você trouxe, para não ficar ali solto, né? De repente você está lendo ali um manualzinho de mediação e aí de repente você vem do nada com o tema. Então, vai contextualizando com a parte geral, Sim. que faz todo sentido, sem dúvida Então, nenhuma. perfeitamente. Eu até fiz um apontamento aqui direto aonde, em dois lugares que eu quero colocar e Isso, retomar esse ponto. Então, muito obrigado, é sobre realmente isso. incrível. Muito bom. Muito obrigado. Satisfeita, professor Daniel. Obrigada, Nelson. Nelson, obrigado, parabéns pela sua apresentação e defesa. Agora nós vamos para a sala de deliberação. Aguarde aqui, tá? Que a gente retorna.
Lê, tudo bem, minha linda? Oi, Lulu, bom dia. Tudo jóia? Bem, e você? Tudo bem, tudo ótimo. Essa eu não podia faltar. Tô aqui, eu tenho um compromisso às 11, estou aqui contando os segundos para sair correndo. Já estou com a bolsa no colo aqui. Eita, Que legal, foi ótimo. Nelson, cadê tu, Nelson? Abre essa câmera. acho que ele fugiu. Ah, foi no banheiro. É, E aí, como é que estamos com as mudanças aí? muita correria por aqui, Lu. Imagino, Muito trabalho. imagino. Quando é que você defende a tese? Então, a qualificação vai ser agora, acho que janeiro ou fevereiro, depois lá em julho a tese. Querido, parabéns, arrasou, isso aí. Aê! Eu Parabéns, precisei correr Nelson. para fazer um pit stop aqui, porque eu já tava, bebi tanta água de nervoso. Imagino, não, a gente fica, né? Apesar de a gente conhecer o que está falando, então a gente fica pelo tempo e tal, Ai, né? fica. São É, muitas variáveis, né? sabe que está sendo analisado, é uma pressão, assim. Mas foi muito bem, muito bom. Tu conhece os casos, é o que importa. Foi ótimo, muito legal. Com Muito certeza vem bom, aprovação obrigado. aí. Ai, que bom, obrigado por ter vindo, me dar essa força aqui. Muito Ah, obrigado. não poderia faltar outro. E eu, a Eliane, esses teus chamados funcionam, porque eu nunca sei. Aí tu envia em cima da hora, assim, eu saio correndo. Eu vi ontem à noite, eu digo, eu tenho esse tempo aí de manhã, mas acho que vai dar para assistir até o fim, vamos ver. Tem 5 minutos Muito aí, bom. mais uns 10 aí de deslocamento, eu consigo ficar até o final. Ai, Ai, mas que bom. coisa boa. Tô acompanhando muito o teu trabalho lá. Tu tá na área da psicologia, tu faz psicologia também? Passo. Eu gosto muito das conversas lá. Eu acompanho, eu assisto, não na hora às vezes, mas depois eu sempre consigo, de noite, né? Eu Eu estou fazendo gosto. psicologia e tô no começo do doutoramento aqui em Portugal. Que legal, Então, Nelson. como eu tinha um outro mestrado na parte de artes, né, de arte terapia, Sim, aí eu falei, eu quero tentar, claro, tem que acabei me fazer. mudando. E a Foi gente assim. podia fazer um artigo juntos, juntar a mediação com a psicologia, que tem muito a ver, Claro, coisa claro. assim, acho que fica bem legal, hein? Quero Eu muito. gosto muito, acho que a psicologia é muito importante na mediação, principalmente na familiar. Sim, sim, sem dúvida. E é uma coisa que eu não trabalhei. Como advogado, eu nunca trabalhei. Família que eu trabalhava são a família dos empresários, que Sim, também né? Porque é o sempre esteio, mas tem. assim, Né? na E aqui familiar no Rio mesmo. Grande do Sul, 80, acho que até mais, 80 e poucos por cento dos problemas empresariais que a gente tem é familiar. As empresas são familiares, né? Então sempre tem rolo familiar que tu tem que dar uma tratada antes para conseguir salvar o resto, né? Porque senão Claro, é, é incrível. mas Aqui é muito eu conservador, muito familiar. Eu acho até que eu no Brasil imagino, tem muito isso, né? eu imagino. Imagino que seja um desafio grande, Lu, para vocês aí. Mas eu gosto muito da mediação familiar, então a gente tem esse lado aí, eu vou com tudo. Eu adoro. Família, eu só fiz como mediador 2 vezes, só. Eu, como advogado, nunca trabalhei em nenhum caso de família, assim. Eu gosto Mas aquelas bastante coisas. porque eu acho que desenvolve essa parte do subjetivo e tal, do sentimento. Eu gosto disso aí, sabe? Então eu faço mais assim, eu tenho um dia da semana que eu disponibilizo o Sejusques e a Câmara para a família, porque eu acho que exercita isso aí, assim, né? Essa Ah, puxar isso é mais legal. lá do fundo, assim, né? Então é o meu exercício é a mediação familiar. Eu gosto pra caramba. Mas tu tem a Sim, psicologia, né? Que já ajuda também, então sim, que legal. sim. E tu não vem embora mais pra cá, vai ficar por aí mesmo. Olha,
Eu tô apaixonado. Tô Ah, eu apaixonado pela estaria também, né? Eu amo Espanha, Portugal. Portugal. Ah, eu amo Portugal. Acho tudo de bom. Não tem nada, nada que eu possa dizer que eu não goste daí. Tudo, eu acho muito Gente, bom. e a região que eu tô aqui, a universidade, é tão, é uma delícia. Eu realmente me encontrei, tá? Realmente aqui eu tô muito perto do Porto, né? Então eu tô em Braga, na Sim, e Universidade do Porto ali. Minho, Ai, Porto é tudo de bom, né? é Muito muito bom. pertinho. Eu Salve, meu estudo na orientador, Universidade, meu professor, meu ah amigo, lá, meu querido. Eu não Tá sou mais teu fechado o orientador, microfone. você me abandonou para fazer com outro. Ah, Olha o não, tá ciúme, lá. né, Nelson? Olha o Não ciúme, né? existiria ó, banca se não tivesse presente. Foi uma exigência lá. Eu quero Daniel Brandes na minha banca. É porque ela quer alguém para defender a defesa dela, entendeu? Para me proteger. proteção. Mas nem ela nem precisa, com o trabalho dela, o que ela faz aí realmente fica fácil. Eu quero proteção, é isso. Eu sei que aí tu vai me salvar. Se eu fizer M, me salva. Mas, estamos Bom, aí. Nelson. Vamos lá, Michele voltando. Depois, Leana, não esquece da nossa foto, hein? Vou publicar nas redes aí. Nelson tá tão na beca aí que a gente tem que publicar, né? Vem na estica. Querida Michele, Bianca, tudo bem? Tudo bem, Lua? Você está bem? Maravilhoso, hein? Aquele negócio que você fez com a aluna. Ótimo. Ficou lindo. Depois eu te mando o trabalho dela. A Ah, entrevista. sim, Muito bom. já. Vamos esperar a professora Camila. Amigo. Chegou. Vamos lá. Tá mutada. Bom, mas vamos às notícias. Nelson, parabéns, aprovado com nota 10, mais do que merecido pelo trabalho que fez, pelo empenho e pelo tema, inclusive pelo desafio que você enfrentou, tá? Então, agradecer como orientador a qualidade de aluno e de orientando que você foi, um cara, muito autônomo que fez, me deu pouquíssimo ou quase nada de trabalho, então parabéns aí, cara. Continua na trajetória e conta comigo aqui pro que eu puder ajudar. Parabéns, Nelson. Muito sucesso e que seja o primeiro de muitos trabalhos brilhantes que eu tenho certeza que você vai escrever. Espero que em breve você faça o doutorado, se possível aqui na Ambra, para a gente ter o privilégio de te acompanhar bem de pertinho. Você tem muito potencial. Eu quero aproveitar a oportunidade para desejar a todos também ótimas festas. Estamos aí já pertinho do Natal e foi incrível mais uma vez viver momentos acadêmicos tão ricos. E toda a equipe da Ambra, com a Leânia, Alfredo, o pessoal que apoia a gente, esses amigos fantásticos que orientaram muitos trabalhos incríveis, porque a gente aprende também com cada um desses trabalhos que são apresentados. Então, Nelson, parabéns, que demora muito e que em breve a gente possa se reencontrar mais uma vez para te aplaudir como no dia de hoje. O Nelson já está, na verdade, em doutorado lá em Portugal, né, Nelson? Em artes, não é isso? Eu tô um pouco emocionado aqui com mais essa etapa. Eu estou fazendo um doutoramento aqui em Portugal, na Universidade do Minho, em artes, né? Que eu tenho o outro mestrado na parte de artes terapêuticas, né? Então, já tô aqui no desafio do doutorado, né? Então, é intenso, mas é prazeroso e principalmente seguir essa etapa aqui com vocês, agradecer todo o aprendizado, todo o contato, é o que eu só tenho que agradecer mesmo a todos. Parabéns, Nelson. O teu trabalho foi ótimo, a tua exposição também é ótima, né? Você fez muito bem a exposição, até algumas questões que eu tinha anotado, eu fui riscando ali, porque você já tinha esclarecido na exposição, e isso é bem importante, né? Porque a exposição serve para isso mesmo, né? Para a gente trazer ali os pontos de forma objetiva do trabalho. Então foi muito bom, eu já tinha percebido isso ali na tua qualificação, e parabéns, né? Um tema muito bem escolhido por você. Parabéns pelo
doutorado em artes, também estou achando super interessante isso, né? E Feliz Natal também, um bom ano novo. E conte com a gente com o que precisar. Professora Camila, É, parabéns, né, pela defesa. Fico super feliz que você saiu tão bem, um tema tão instigante e ainda fazendo doutorado em artes em Portugal, muito legal. Só mostra como você é dedicado em que você se propõe, né? Quero agradecer mais uma vez ao professor Daniel o convite. Desejo, né? Eu acho que é a última vez que vamos nos ver, então desejo boas festas a todos e uma entrada de ano maravilhosa para todo mundo, tá bom? É isso. Luciana, por favor, pode falar também. Oba! Nelson, parabéns, acompanhei teu trabalho. Aliás, a gente vem acompanhando tudo juntos desde o início, né? Fomos colegas e fizemos aí cursos juntos também, então, parabéns, um excelente trabalho. Isso mostra aí, né, a mediação crescendo na questão da recuperação. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem trabalhado muito nisso. Temos um Sejusc especializado aqui, tá? Temos um Sejusc com excelentes profissionais aqui nessa área. Então, a gente sabe que o Rio Grande do Sul desponta em algumas coisas em relação aos sejos sistemáticos, principalmente. Mas parabéns, adorei. Fico muito feliz com essa tua jornada, com a tua jornada aí em Portugal, que também acompanho, e que seja um sucesso a tua tese aí. E me avisa que eu quero assistir também, quero estar junto. Eu torço pelos meus colegas, eu gosto de ir junto com eles, assim. Acho que a gente se sente muito acolhido, né, quando esse pessoal que vai desde o início com a gente tá junto, estamos junto aí. Parabéns, queridão. Um grande abraço, sucesso. E um Feliz Natal aos meus professores queridos, a minha companheira, a Michele, Daniel, que é meu orientador, vai estar na minha banca de mestrado também. Então, estou muito feliz com isso também. Banca de E no fim, doutorado, Luciana, você já superou essa etapa do mestrado, Luciana. doutorado, exato, a minha banca de doutorado, gente, é porque a gente está falando de mestrado aqui. Professora Camila, não conheço, um prazer conhecê-la aqui também. Leane, minha querida Leane, minha fada madrinha. Um abraço e um Feliz Natal a todos. E um grande beijo. Então vamos tirar foto, Leânia, por favor. Vamos lá, todos sorrindo. Pronto, professor Daniel. Obrigado, Leânia. Nelson, por favor, últimas palavras aqui, final remarks, antes de você comemorar em Portugal aí. A emoção realmente sempre conseguir essa. É sempre uma conquista, né, para quem realmente deseja, sonha, né? Então, realizar essa conquista para mim é mais uma etapa. Muito feliz em dividir com vocês, em ter a oportunidade de falar sobre esse tema e também sentir o afeto, né? Sentir o afeto, o amor, o carinho de pessoas que realmente são. Gente, eu tô com pessoas só feras aqui, então o nervoso é grande, a emoção é enorme, então eu tenho que agradecer todo esse afeto, todo esse carinho, todo o cuidado. E desejar aí também para vocês um bom Natal, boas festas. E realmente o que tem que fazer agora é festejar, né? Chegamos! Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Agradecer. Bom, então, Feliz Natal a todos, excelente 2026, que possamos estar juntos mais vezes no ano que vem. Saúde, saúde para todo mundo, que é o que mais importa no final das contas, tá? Felicidade, saúde, que tenhamos ainda muitos momentos juntos, acadêmicos e não acadêmicos também. Indo a Portugal, podem ligar para o Nelson, que ele vai receber todo mundo ali com o maior carinho. Leane, obrigado por tudo, tá? Você é nota 1000 aqui. Sem você, a Ambra e agora o Washington and Lincoln não funciona. Um beijo a todos. Tchau, Tchau, tchau. gente. Ótimo dia a todos. Parabéns, Nelson. Comemore bastante, viu? Obrigado, Leânia. Obrigado mesmo. Abração, Obrigado por Nelson. todo o carinho, Tamo todos junto. esses anos. Tamo junto. Tchau, tchau.